Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, segunda-feira, dia de fazer mais um Top 5. E eu escolhi um tema, bom, para quem gosta de rock sabe que isso é legal pra caramba. Eu vou falar sobre as grandes óperas rock da história, bom, do rock, claro. E aquilo, né? O que é uma ópera rock pro leigo? Fala, ouço tanto falar, mas não sei o que é. É muito simples, né? É um conjunto de canções com determinado tema e as canções meio que vão contando a historinha lá de alguém, de algum movimento que acontece, enfim. E tudo através da música. É mais ou menos o que o Mozart, o Verdi, o Richard Wagner faziam entre os séculos XVIII e XIX, só que na ópera rock, claro, né? O rock impera. Embora muitas tenham uma coisa, muita influência da música clássica até, você ouviu The Wall do Pink Floyd, tem muita coisa lá, uma coisa meio wagneriana no meio. E essa história de ópera rock começa em 1967, a banda britânica Nirvana, lógico que não é o Nirvana grunge, né, porque isso foi em 1967, eles lançaram The Story of Simon Path. E era uma coisa, é um disco bem interessante, eu gosto de ouvir, não ouço sempre, mas não fez muito sucesso. A história mesmo do sucesso para valer da ópera rock começaria em 1968, que é exatamente como a gente vai começar esse Top 5. 5. S.F. Sorrow, do The Pretty Things, 1968, um ano depois da ópera rock lá da banda britânica Nirvana. O S.F. Sorrow é um cara, um cidadão comum da classe trabalhadora, e as músicas meio que vão contando a história dele. Eu adoro, eu tenho uma versão em DVD gravada mais recentemente, acho que já nos anos 2000, que a banda recria toda a ópera rock, e é uma mistura de sons muito legal, porque a ópera rock também permite muito isso, músicas de estilos assim um pouco diferentes, e o The Pretty Things fez isso de uma forma muito bacana. Então, pô, tem rock de garagem, blues, psicodelia, rhythm and blues, tudo lá misturado. E é um disco muito bom, infelizmente pouca gente fala nele, mas eu espero que um dia ele seja redescoberto e as pessoas ouçam, porque vale muito a pena. 4. Berlim, Lou Reed, 1973. É uma ópera rock bem trágica sobre melancolia, uso de drogas, tudo assim, o Dark Side lá, no melhor estilo Velvet Underground, né, que era a banda do Lou Reed. Um dos discos, para mim, mais depressivos de todos os tempos. Se um dia eu fizer aqui um top 5 sobre os discos mais deprês, esse de repente vai estar em primeiro lugar. Uma banda de peso, tem o Bob Ezrin no piano, Michael Brecker no saxofone, Jack Bruce no baixo, Ainsley Dunbar na bateria, entre vários outros. E tem uma lenda que envolve esse disco que é muito interessante. Não sei, o Bob Ezrin, né, que é o produtor do álbum, ele te mentiu, mas não sei, porque tem uma música chamada The Kids e tem um choro de crianças, assim, um choro muito barra pesada. E a lenda que corre é que o produtor teria falado para os filhos que a mãe deles teria morrido e teria gravado o choro logo depois deles para botar no disco. Não sei se é verdade ou não, mas só por ter essa lenda você já imagina a barra pesada que é esse disco. E uma grande ópera rock, por isso ele está aqui no nosso quarto lugar, Berlim, do Lou Reed. 3. The Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis, 1974, último disco da banda com Peter Gabriel. É o trabalho, na minha opinião, mais ambicioso do conjunto, apesar deles terem outros discos que são muito ambiciosos, mas o The Lamb Lies Down on Broadway, acho que eles atingem assim, uma coisa, é muita referência, a coisa do folclore, muita coisa de música clássica também, enfim, e a história tem muitas influências, fala, por exemplo, vai do folclore grego ao sexo em seu estágio mais alucinado. Inclusive o personagem principal, o Rael, ele tem o pênis decepado em determinado momento, né, do musical. Enfim, é uma ópera rock, assim, nunca foi, ao menos que eu saiba, encenada, não virou filme como o The Wall, o Tommy do The Who, mas a gente pode colocar isso nesse esquema de ópera rock, porque é aquilo que eu falei no início, é um disco com um tema, as letras contando a história, e na minha opinião, a grande obra-prima do Genesis. Eu sei que muita gente vai reclamar, falar que é esse, que é aquele, mas é o disco deles que eu mais gosto, mais interessante, e é o nosso terceiro lugar, The Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis. 2.
Quadrophenia, do The Who, 1973. O Pete Townshend já tinha composto Tommy, em 1969. E o Tommy fez mais sucesso. Tem músicas, por exemplo, Pinball Wizards, que é um dos maiores clássicos do The Who. Mas eu acho que eu e a maioria dos fãs do The Who, o Quadrophenia é uma obra melhor acabada musicalmente. Acho que o The Who, eles estavam mais, assim, se passaram 4 anos, estavam mais experientes, o Pete Townshend mais afiado. Então eles fizeram Quadrophenia, que fala sobre o movimento mod na Inglaterra, anos 60, início dos anos 70, briga de gangues, né, os mods contra os rockers, não sei o quê. Gerou um grande clássico do The Who, Love Reign Over Me, que eles cantam em quase todos os shows. E o Quadrophenia, inclusive, virou um filme que fez muito sucesso. O Sting participa, inclusive o Sting ainda antes da fama, ele tem uma pontinha lá no filme. Recentemente eles fizeram um show, a turnê já acabou, que eles tocavam Quadrophenia de cabo a rabo. Felizmente eu tive a chance de estar em um desses shows, é fantástico, porque passa várias imagens no telão, tem músicas que o Keith Moon canta, então passava no telão o Keith Moon cantando, outra o John Entwistle, o baixista, que também já morreu. Enfim, para mim é difícil falar, mas eu não sei, o Who's Next é grande obra-prima, na minha opinião, do The Who, mas o Quadrophenia acho que fica lá quase empatado. E é por isso que está no nosso segundo lugar das grandes óperas rock. 1. The Wall, Pink Floyd, 1979. Parece que esses caras que compõem ópera rock gostam de personagens neuróticos, né? Tem o Tommy, do The Who, e também tem o Pink, que na verdade é meio que um alter ego do Roger Waters. O Pink, ele enfrenta professores rabugentos, uma mãe super poderosa, a morte do pai na guerra, então ele fica lá cheio de dilemas, se fecha, se isola do mundo todo, constrói o muro dele, né, que é o The Wall. E essa é mais ou menos a história, gerou grandes sucessos, Comfortably Numb, Another Brick in the Wall, que são dois clássicos do Pink Floyd que estão nessa ópera rock. A turnê do The Wall certamente foi a turnê mais importante do Pink Floyd, depois do Roger Waters, né, que ele recriou alguns anos atrás, com toda aquela parafernália, o muro sendo levantado durante o show, no final tudo desabando. Enfim, uma história muito interessante que também gerou um filme muito louco. Acho que foi dirigido pelo Alan Parker, tenho quase toda certeza. E é isso, nosso primeiro lugar, as grandes óperas rock, The Wall, do Pink Floyd. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as grandes óperas rock da história. Citei só 5, infelizmente, que esse daria um top 10, top 20, daria um bando de... Porque não esqueci, tanto que eu anotei aqui, mas tem muita coisa que ficou de fora. Por exemplo, tem o Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, do The Kinks, de 1969. Tem o Jesus Christ Superstar, do Andrew Lloyd Webber e do Tim Rice, de 1970. Tem o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie, 1972. Também mais recentemente, para a galera mais jovem, tem o American Idiot, né, do Green Day, que é de 2004. Enfim, muito ópera rock. Eu queria que você deixasse aqui no comentário o nome da sua predileta, ou então o nome de alguma que eu não tenha citado aqui. De repente eu me esqueci, certamente me esqueci. E é isso, amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!